Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Eu sou o Frank Bacurau. Deu uma engasgadinha aqui, mas foi. Bem, quero falar sobre esse trabalho aqui, né, que saiu no American Journal of Physiology, na seção Cell Physiology, de 2024. Né? O Exercise as a Tool to Mitigate Metabolic Disease, quer dizer, o exercício como uma ferramenta para mitigar, minimizar doenças metabólicas. Bem, o que eu achei bacana do trabalho é que basicamente ele demonstra como o efeito do exercício atua em três tecidos chaves, né? Quando se trata, por exemplo, de alterações metabólicas. Porque basicamente aqui ele vai falar de alterações metabólicas, principalmente a obesidade, diabetes tipo 2, e aí ele vai dizer o seguinte, olha, o que acontece na obesidade diabética tipo 2, por exemplo, no tecido adiposo, no músculo esquelético e no fígado, que todos eles serão alvos de alterações metabólicas, eles têm funções diferentes. E aí ele faz um comparativo do que acontece na patologia e como a gente reverte isso. Então aqui no trabalho, em algum momento, ele comenta, né, fala do crescimento da obesidade, do diabetes, das consequências disso, fala que o comportamento sedentário é um perigo para isso e tal. Mas aquilo que a gente está acostumado a saber, né? Mas é bacana aqui porque o trabalho dá a entender, por exemplo, que quando você pensa, por exemplo, que o exercício ele está diretamente envolvido no exercício, porque ele faz a contração muscular, mas o tecido adiposo e o fígado. Então, ele comenta, por exemplo, na troca de informações, né, de tecido adiposo, trocando informações como a adipocina, né, no caso do tecido adiposo branco, nas adipocinas do tecido adiposo marrom, né, o fígado trocando informações que ele chama de hepatocinas. Então são coisas bacanas que ele comenta aqui pra gente. Então, pra gente dar uma olhada aqui no trabalho, então, para quem está estudando esse assunto, eu achei esse paper bem bacana, porque ele comenta, né? Então ele vai explicando e tal, e aqui ele faz um resumo com as figuras. Então, por exemplo, aqui, né, ó, o efeito da obesidade diabetes tipo 2 no tecido adiposo, que está aqui, né? Ou o exercício. Então, por exemplo, quando você pensa em tecido adiposo diabético, então ele comenta que ele faz uma figura do tecido adiposo. Então você vê aqui, por exemplo, né, junto aos adipócitos, por exemplo, infiltração de células imunes. Então, tanto o tecido adiposo, o adipócito hipertrofiado, necrosado, como células imunes ali, vão começar a secretar substâncias e o resultado disso vai causar um desequilíbrio metabólico, porque o tecido adiposo, por exemplo, é um alvo da insulina, né, para captar glicose, para captar lipídios. E aí então esse tecido vai começar a não responder. Então lá vai alguns fatores, né? Resistência à insulina. Com essa ação vai ter uma liberação maior de ácido graxo na circulação e não vai ter uma má utilização, esses ácidos graxos vão ficar circulando. Adipocinas pró-inflamatórias, a gente fala, tem até vídeo aqui no canal, né? Então vai liberar leptina, vai diminuir a adiponectina, vai aumentar a resistina, um monte de bisfatina, um monte delas, criando uma condição aí pró-inflamatória, inflamação sistêmica, né, aquela inflamação crônica de baixo grau, e disfunção mitocondrial. E ele fala que disfunção mitocondrial, achei bacana isso, é um termo genérico, que pode ser diminuição da capacidade da cadeia respiratória, diminuição da capacidade de produção de ATP, redução do número de mitocôndrias, pode ser dano mitocondrial aumentado, alteração da estrutura mitocondrial, mas então, ou seja, dependendo do tecido, isso que eles chamam de disfunção mitocondrial vai ser alguma ou algumas dessas alterações que eu acabei de citar. Enquanto o exercício, o que mostra? Então, uma coisa interessante que eu trabalho aqui é o exercício é como se ele fosse uma reversão da doença. Então, é claro que se a pessoa não tiver a doença metabólica, ela vai ter alguns aumentos no tecido, mas aqui você vê que o exercício está revertendo. Então, por exemplo, diminui o tamanho dos adipócitos, você vê que aqui na figurinha tem menos células imunológicas infiltradas, então ele está falando do efeito da, do exercício aqui no tecido adiposo, né, das adipocinas, então no caso diminuindo as inflamatórias, né, resultando em anti-inflamatória. Aí ele fala do tecido adiposo marrom, falando das batocinas, né, porque tecido adiposo marrom é brown adipose tissue bat, né, em inglês. Então está falando das batoquinas, que seriam as adipocinas do tecido adiposo marrom. Ele comenta, por exemplo, que em ser humano a maior parte, é meio polêmico, mas a maior parte dos trabalhos não mostra que você tem aquele brown, né, aquele marronzamento, né, não existe essa palavra, mas transformar, por exemplo, tecido adiposo branco em marrom. Então, mas que sim, que o exercício afeta o tecido adiposo marrom quanto à liberação de sua substância. Então, aquelas ações tanto autócrina no próprio tecido, parácrina próximo, endócrina. Tá? Então, o exercício está revertendo aqui, ó, aumenta a sensibilidade à insulina, aumenta a lipólise. Então, você vê que antes eu tinha liberação de ácido graxo na doença, mas eu não usava.
Agora eu estou fazendo uso do lipídio, tem lipólise. Aumento da função mitocondrial, então revertendo aquela, né, expressão de glúten, captação de glicose, tecido adiposo, né, melhorando a atividade aqui do tecido adiposo branco e marrom, diminuindo a adiposidade e a inflamação. Aí você vê que ele faz aqui, ó, a mesma coisa para o músculo esquelético. Então ele fala assim, olha, o músculo esquelético, ele compõe em média ali próximo a 40% do peso corporal de um adulto, né? Aí ele fala que esse tecido ele é responsável por aproximadamente 30% da taxa metabólica basal, que em geral ele vai ser responsável por quase 80% da captação de glicose. Então o músculo esquelético é um tecido muito importante aí para o ajuste do metabolismo. Então a gente sabe, né, quando perde massa, toda a confusão que dá. Então ele comenta aqui o que aconteceria no músculo nas doenças. A gente sabe, a resistência à insulina, deposição de lipídios no músculo não vão ser usados, citocinas inflamatórias, tanto pela própria atividade da célula, como infiltração de células e lipídios aqui no tecido muscular, inflamação, e de novo a disfunção mitocondrial. Ao exercício revertendo, ó. Então, enfatizando aqui o músculo liberando miocina, ele destaca, por exemplo, que historicamente a Pedersen lá foi a autora que descobriu a primeira miocina, se não me engano, em 2005, foi a interleucina 6, né? Então, aumento da sensibilidade à insulina, melhor expressão de GLUT4, transportador de glicose, né, na membrana, insulina responsivo, captação de glicose, oxidação do lipídio, melhoria da atividade mitocondrial, liberação de miocinas, inflamação, ou seja, aqui essas miocinas estão influenciando o tecido adiposo, estão influenciando o fígado, e aqueles tecidos estão sendo influenciados, ou seja, a gente está trocando informações aqui, uma coisa bem interessante. E por último ele fala aqui do fígado, né, que o fígado vai ter resistência à insulina, mas é muito interessante que ele fala no fígado que quando se tem resistência à insulina, as funções, vamos dizer assim, inibitórias da insulina deixam de estar presentes. Por exemplo, não deveria com a insulina, você não fica tendo gliconeogênese, produção de glicose no fígado, isso aqui deveria estar inibido. Então, na resistência à insulina, as funções inibitórias da insulina, por causa da resistência, elas estão comprometidas. Porém, as funções que são aquelas funções estimulantes, elas estão ativas, como, por exemplo, a deposição de gordura, né, que é uma função da insulina. Só que aqui você começa a ter uma esteatose hepática, então você vai ter uma esteatose hepática no alcoólico, que é a doença metabólica mais comum do mundo, né? Então, resistência à insulina, deposição de lipídio contribuindo para a esteatose hepática não alcoólica, a produção de citocinas inflamatórias, a própria inflamação, disfunção mitocondrial e aumento da produção de glicose, que era uma função que deveria estar inibida. Então, o fígado está resistente, enquanto a função estimulatória da insulina continua, a função inibitória com essa resistência à insulina, ela fica prejudicada. E aí você tem lá o exercício, né, liberando, ó, a gente também tem hepatocinas, né? Então ele fala das células de Cooper, fala de que são um tipo de macrófago residente, fala também de macrófagos que são recrutados para o fígado. Então é muito legal o paper porque ele vai dando várias informações para diferentes tecidos, né? Vai falando de hepatocinas aqui, então ele fala, por exemplo, do fator de crescimento 2 de fibroblastos, que é uma 21, que é uma hepatocina, aquela função que ela tem, opa, né? Então, vai falando aqui, ó, o exercício faz o quê? Reverte, né? Aumenta a sensibilidade à insulina, aumenta a oxidação, então combatendo a esteatose hepática, melhora a função do fígado, produz liberação de hepatocinas que vão comunicar aos outros tecidos para eles melhorarem também, diminui a deposição de lipídio, a inflamação e a produção de glicose. Então, eu quis mostrar esse trabalho aqui para vocês porque é uma revisão narrativa, claro, né? Mas mostrando como o exercício melhora, porém discutindo 3 tecidos bastante importantes em relação a alterações metabólicas, que é o músculo elétrico, o tecido adiposo e o fígado. Então, para quem está estudando isso, é um ótimo texto para você aprender e também para começar a se informar. É um texto muito bacana, eu recomendo que vocês leiam esse paper, tá bom? Então é isso, se gostou deixe o seu like, se não está inscrito se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!